Boa noite, paz do Senhor para todo mundo que nos ouve e que vai assistir também essas lives, esses vídeos que nós estamos gravando. Hoje nós estamos reunidos aqui na casa do presbítero Lucas para poder dar continuidade aos nossos estudos que nós já iniciamos. Nós temos um grupo de estudos sobre a carta aos Hebreus. Se você tem interesse em participar e não participa ainda, mas tem interesse em participar e conhecer um pouco mais das escrituras, baseado nos estudos que nós estamos fazendo sobre esse tratado que é essa carta de Hebreus, tá? Nos envie uma mensagem, nos procure e nós vamos estar sempre abrindo portas para quem quiser, tiver interesse em estudar mais, aprender mais e ouvir mais da palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Leonardo. Esse daqui é o meu companheiro de guerra, o presbítero Lucas. E nós vamos então fazer hoje um breve resumo do que nós já estamos estudando no capítulo 2 que nós iniciamos há algumas semanas atrás. Nós vamos relembrar o que nós já estamos estudando, completar os últimos versículos ali do capítulo 2, para a gente mais uma vez depois iniciar o nosso estudo do capítulo 3. Tá bem? Pessoal, vamos então já, sem mais delongas, a gente já iniciar no capítulo 2 de Hebreus. Vou fazer a leitura do capítulo 2 e a gente vai fazendo, a gente vai conversando, vai falando sobre o tema. Se alguém tiver alguma dúvida também nos mande perguntas aí, tá certo? E a gente vai tentando sanar essas questões. O capítulo 2, versículo 1 está escrito assim: portanto, devamos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouvem. Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Então, nesses primeiros versículos aqui, nós vamos começar a falar sobre a primeira advertência que o livro de Hebreus nos apresenta. O capítulo 1, ele falou sobre a superioridade de Jesus Cristo, principalmente a sua superioridade em relação aos anjos, sobre a criação, apontando a sua divindade, o seu status de majestade. E agora o capítulo 2 de Hebreus, ele vai nos chamar a atenção para nós não deixarmos de nos atentar àquilo que nós já temos ouvido e aquilo que já tem sido anunciado. E aqui ele está falando sobre a salvação por meio do sacerdócio, né, Lucas? Sim, a gente vê claramente nesse começo de capítulo. É um aspecto que eu acho muito interessante, cara, que tem que ser trabalhado na igreja e na nossa vida, que é sobre a questão da negligência, né? Você vê, quando o texto ele começa falando, né, em letras garrafais, algumas versões você, ACF, ARA, ARC, algumas versões das Bíblias, né, como Mais Corrigida Fiel, a Revista Atualizada, a Corrigida Fiel, ela traz o texto até com um começo ali, né, em caixa alta, né? Portanto, convém-nos. Aí se tira essa ideia da importância, né? Esse texto traz para a gente, né? Ele coloca uma ideia de realmente importância para aquilo. Atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Como assim tempo algum? A igreja ela esperava, né? Nesse momento ela já sabia, porque Jesus ele deixou bem claro para os apóstolos, né, para os discípulos dele, os tempos que viriam e as dificuldades que viriam. A gente percebe, né, uma angústia em Cristo nos momentos finais ali que antecedem a crucificação, e também uma certa angústia dos próprios apóstolos, né? Senhor,
não faça tal coisa, de maneira alguma, sempre estaremos contigo. E Jesus falando o tempo inteiro, vocês vão me abandonar. Em pouco tempo, o Filho do Homem não estará mais convosco. Então, a gente nota que existe e é necessário que seja assim, né? Sempre uma busca por uma busca pela vontade, né? de estar ali, né? De acordo com aquilo que Cristo ensina e não deixar isso esfriar, não deixar isso se apagar. Convém à igreja que não se perca essa vontade, né? De fazer aquilo que Jesus deixou para que nós façamos. E ao mesmo tempo a gente nota um afunilamento, né, da igreja e do presente século para que nós percamos aquilo que Jesus deixou para nós. Ide, portanto, fazer discípulos, batizando, não é? E a gente percebe que muitas das coisas presentes naquilo que Cristo deixou para nós, para que nós as seguíssemos, se torna parte do anseio do autor de Hebreus, para que não se perca. E o capítulo 2, ele começa com esses 4 versículos aí, dando essa ideia, né, para a gente, e logo em seguida ele traz a negligência como um perigo que nós devemos combater, e logo em seguida ele traz a importância de Cristo, e não só isso, a importância que a vontade de Deus tem sobre a pessoa de Cristo, né? E mais uma vez Cristo é colocado acima como um ser humano divino, mas acima de qualquer outro ser criado e acima de qualquer outra criação também, não só seres, mas toda a criação, né? Você pega aqui o capítulo 2, depois do versículo 4 no 5, e ele já vem logo depois da exortação, né? E ele diz assim: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Então, nós temos a exortação: atenta com mais diligência para as coisas que já têm ouvido. O que eles já tinham ouvido nessa época? Eles já tinham ciência do que Cristo havia feito, por que ele havia feito, e também daquilo que haveria de vir. E fato é que a igreja ela sofre a seu tempo uma perseguição ferrenha por parte de Roma, e se não houver uma preservação da fé, e mais pra frente a gente vai ver na carta, né, mais para frente, sobre essas questões de fé, se não houver uma preservação dessa fé em Cristo Jesus, não existe a mínima chance da igreja ser alguma coisa relevante. E isso a gente está falando, lendo um texto com toda a autoridade que o texto tem. Sim. E o interessante dessa chamada de atenção do escritor, a carta de Hebreus, a gente tem isso hoje na nossa realidade, a realidade da igreja, porque o assunto debatido aqui na carta de Hebreus, demonstrado, é Jesus Cristo. Ele está apresentando Jesus no capítulo 1, no capítulo 2 ele enfatiza a verdade sobre Jesus Cristo ao ponto de falar para eles tomarem cuidado para não se desviar dessas verdades que eles já têm ouvido. E aí a gente encontra hoje nas igrejas, e a gente encontra essa dificuldade de encontrar essa mensagem nas igrejas. Porque hoje a gente vai em algumas igrejas, teologia da prosperidade, misticismo, cultos para jovens, que o sentido agora para atrair jovens, vamos dizer assim, é um sentido liberal. A gente tem hoje a igreja moderna, e aqui é claro que eu estou generalizando, mas a gente tem aí balada gospel, a gente tem uma mundialização da igreja a fim de atingir mais fiéis, a fim de conseguir prospectar mais. A ideia seria até clientes, na verdade, porque
a gente acaba encontrando a igreja deixando essa mensagem de lado. Qual mensagem? É a mensagem de Jesus Cristo. Vou dar um exemplo meu. A gente estava com dificuldades a nossa igreja fechou, em dificuldades de encontrar algumas igrejas, e a gente, quando ia, visitava, fazia alguma coisa assim, as mensagens não eram sobre Cristo, a mensagem era de homens, a mensagem era para homens, era uma mensagem falando sobre coisas, falando sobre várias coisas, mas a gente não encontrava a palavra Jesus na mensagem, a palavra Cristo na pregação. Então o Evangelho está sendo muitas das vezes deixado de lado. E o escritor de Hebreus está trazendo essa advertência, dizendo: não se esqueçam dessa mensagem, porque essa mensagem, que é uma mensagem que é loucura para aqueles que não entendem, mas para nós é poder de Deus, para todo aquele que nele crê, porque a salvação vem pela loucura da pregação do Evangelho. E a gente tem daí igrejas abarrotadas de pessoas, cheias de pessoas convencidas, mas ainda não foram convertidas, porque ainda não ouviram a verdade do Evangelho, não ouviram Jesus Cristo, não ouviram sobre a palavra de Deus, não ouviram a verdade como ela é. E aí a gente tem muitos problemas no meio cristão, é que as pessoas acabam sendo criadas, dentro das igrejas, elas acabam sendo criadas por um evangelho fraco, por meias verdades, falando só aquilo que favorece as pessoas e não como ela deve ser realmente tratado. E a gente cresce crentes que, por não entenderem, começam a só buscar coisas, começam a achar que Deus é um garçom que tem que atender suas necessidades, começa a procurar em Deus respostas no sentido de dinheiro, problemas não sei o que, o financeiro, entre várias coisas. Deus tem poder para resolver todos os nossos problemas, Ele tem, mas a verdade do Evangelho é que Jesus Cristo veio ao mundo para perdoar os nossos pecados e trazer salvação para a humanidade. E todo aquele que crê nessa palavra receberá essa verdade, receberá em seu coração, através do Espírito, a salvação em Cristo Jesus. Assim, só para deixar um pouco mais coerente, assim, né, cara? A gente não está falando sobre simplesmente os erros da igreja. A igreja ela erra nisso, a igreja ela erra naquilo, onde já se viu, igual o Léo falou sobre a questão, né, do comércio, uma igreja que vende lugares, planos para o membro, praticamente a pessoa tem que pagar para ter um lugar bom na igreja, independente do horário que ela chega. A gente está falando sobre essa questão de apontamento de erro, a gente está falando sobre a questão daquilo que é essencial. Sim. A gente, assim, nós, por mais que a gente goste de estudar a Bíblia, e a gente tem um afinco, né, em estudar, a gente não tem talvez o mesmo currículo, né, do que grandes pregadores ou teólogos têm, mas a gente consegue perceber que está acontecendo uma coisa diferente. É uma novidade para o nosso século. A igreja está partindo para um rumo que ele é totalmente voltado para o entretenimento. E é um rumo que aparentemente não tem volta. E talvez um pouco da direção que a gente teve de Deus, talvez até para começar esse projeto, cara, foi justamente isso. Saber que existe muito mais interesse da parte, né, daquilo que a igreja ela precisa ser hoje. Talvez nesses pequenos grupos, nessas igrejas não buscam essas coisas triviais, seculares, ou essa aparência de mundo, ou buscam entretenimento, mas procuram realmente assim, uma raiz bíblica verdadeira, uma igreja que se entrega, né, mesmo para as Escrituras e busca com afinco a verdade, e não só buscar para conhecer, mas para viver aquilo que realmente necessita. Me fala um movimento aí de oração que caminha pelo Brasil e movimenta mais pessoas do que esses movimentos que a gente tem hoje, né, do gospel, e eu não falo só de
do jeito como é, ou da estética daquilo que é, mas realmente da entrega, né? A gente tem pregadores que estão no Netflix hoje e eles têm uma visibilidade muito grande, só que falta tanta coisa que poderia ser tão mais genuinamente, né, bíblico. Eu não vejo o interesse do Espírito Santo em expor uma pessoa do jeito que a igreja hoje ela é exposta, para que ela fale coisas superficiais, ou para que a igreja não tenha uma relevância missionária, tendo o aporte que tem, igrejas milionárias, ricas, mas a gente não percebe um afinco ali para o ganho de almas. Mas está alcançando, está fazendo, ok. Eu acho certo, cara, que mas tem programas que são degradantes, mas tem um pregador lá. Eu acho isso como um ponto positivo. Só que o esforço que é feito e a arrecadação que é feita pela igreja, talvez a gente poderia dar um direcionamento melhor. A gente está tão preocupado em ser pareável em quantidade e estética com as coisas do mundo, que a gente não está se preocupando mais se a gente deve ser isso. Porque a gente talvez tenha perdido, eu falo como igreja, a gente como a igreja, né, como um todo, tenha perdido essa necessidade de ser parecida com a igreja de Atos. E a gente está se preocupando mais em ser como, talvez, mais atrativo para o mundo. E, na verdade, não é isso. Eu não vejo, eu não vejo nas escrituras dessa forma, sabe? Então, eu acho que a igreja está preocupada muito mais se ela consegue, né, se equiparar ao mundo em quantidade, em tecnologia, do que se ela deve. Outro dia eu estava conversando com um irmão e ele falou, cara, tem umas igrejas, ele é do Rio de Janeiro, ele falou assim, cara, tem umas igrejas lá que você vê o poder de Deus e a igreja não tem nem CNPJ. E na hora eu travei, eu falei, uma igreja não tem CNPJ? Porque na minha cabeça está tão certo e tão colado com a instituição que a gente, e a parte disso, né, tão colado com a instituição que a gente se esqueceu daquilo que é mais importante e só pensa naquilo que pode ser mais atrativo. Quando na verdade o que é atrativo realmente são as Escrituras, é a palavra de Deus e é a fé, né, que realmente é exercida ali, a fé genuína que é exercida ali. Aconteceu uma coisa recentemente comigo, foi assim, um pastor, né, eu não vou dar nomes assim, mas um pastor chegou para outro pastor e falou assim, seguinte, a gente, você tem a sua igreja já montada, já está tudo certo, eu sou pastor há muitos anos, mas não estou pastoreando a igreja agora, mas eu vou te auxiliar, te ajudar, né, na igreja, só que daí assim, a gente vai sentar, organizar as coisas, ver como que vai ser, a gente pastoreia junto, né, e aí você sabe, né, a gente divide dinheiro, a gente divide tal coisa. Quando eu fiquei sabendo, porque a pessoa contou pra mim, quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, agora então a igreja virou negócio, né? Eu vou entrar na sociedade, eu aplico, né, a minha parte, eu entro na sociedade dando tal coisa, e aí a gente divide depois o lucro, vamos dizer assim. Igreja não é isso, igreja não é negócio, igreja não é empresa. Igreja é um local em que os santos se reúnem em unidade para prestar culto, para prestar adoração, para orar junto, para se ajudar um ao outro, para ajudar os pobres e os necessitados que precisam ajuda, porque essa é a verdadeira religião. É isso, a exposição do evangelho, a pregação da palavra de Deus. Mas não, igreja hoje é negócio. Então a gente tem muitas, não, eu estou generalizando, é claro. Existem igrejas sérias, existem pastores sérios, existem pessoas que se preocupam com a verdade, existem. A gente está falando de forma geral de como a igreja, de forma geral, zona mesmo, tem agido diante de muitas coisas. E a gente tem como base essas grandes igrejas, né? Essa base, esses grandes movimentos que nós temos no Brasil hoje. A secularização da igreja tem sido frequente, né? A gente tem uma igreja moderna hoje que se esqueceu da Bíblia, deixou ela de lado, né? Usa só alguns textos que convém para ensinar aquilo também que convém para eles ensinar. Então a gente realmente levantou aqui a leve agora
uma crítica a esse sistema que existe. Você que ouviu alguma coisa, ou vê às vezes nas redes sociais, algum escândalo aqui, outro escândalo lá, isso é o pior de nós, vamos dizer assim, porque nós estamos no meio, né, Lucas? Nós estamos no meio, eu falo no sentido porque a gente tem o nome, né? Sim. Não que a gente esteja lá no meio fazendo essas coisas, mas a gente está no meio porque a gente fala, você é evangélico, sou crente. Nossa, mas e aquilo lá que aconteceu com aquilo assim, assado, né? E a gente acaba estando no meio disso por conta do que a gente leva o nome. Mas não é esse nome que a gente leva, o nome que a gente tem que levar é o nome de Cristo, o nome dessa família, o nome de Jesus. E o capítulo 2 de Hebreus já nos chama a atenção aqui para que a gente não se esqueça dessa verdade e não se desvie dela, porque qual seria a outra forma de salvação se não fosse através da mensagem falada por Jesus Cristo, que é o versículo 2 e o versículo 3, porque o versículo 2 diz assim, pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme em toda violação e desobediência, recebeu justa retribuição, ele está dizendo, a mensagem dada no Sinai, né, a gente tem algumas referências em Atos e também em Gálatas, que é a lei de Deus, a lei que foi dada aos homens, recebeu, aquele que desobedeceu, recebeu a justa retribuição, quer dizer, que ele está dizendo, se Deus foi fiel à verdade dada lá no passado, sobre a lei que ele impôs sobre o povo, quanto mais será então agora sobre a palavra dada pelo seu Filho, Jesus Cristo. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, desceu à terra, pagou o preço do pecado, encerrou, né, a dívida de morte que existia sobre nossas vidas. Então ele pagou a dívida que nós tínhamos impagável, que não tinha como a gente pagar. Ele cumpre o propósito dele na terra e ele nos deixa a mensagem, uma nova aliança, um novo propósito, agora baseado sim nas verdades de Deus, mas agora a igreja sendo a igreja chamada, eleita, como agora um novo sacerdócio nele, em Cristo Jesus, nessa verdade, trazendo a salvação pela fé, que é graça de Deus. É que ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então ele está dizendo, como a gente vai escapar dessa sentença de morte que existe sobre nós, se nós negligenciamos essa verdade, essa salvação que existe sobre nossas vidas? Então, se a igreja hoje não se atenta para a verdade de Cristo, como nós vamos escapar da justa retribuição que seria a morte, seria a condenação, seria a maldade? Entende? Então existe uma verdade. Essa verdade é a palavra de Deus. Existe uma salvação e só um mediador, só um Espírito. Só existe um meio e é Cristo. E se nós negligenciamos essa verdade, como nós vamos escapar dessa situação? Se nós ignoramos tamanha mensagem de tão grande salvação. E é isso que o texto diz, que foi confirmada por aqueles que ouvem, pelo qual Deus também testificou com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres, dons espirituais, distribuídos segundo a sua vontade. Então, o Senhor, e a gente tem É um aval, né, que Deus dá. Tipo assim, ele apresenta a palavra que é a verdade pro povo. Tá aqui, ó. Isso aqui é a verdade. Vocês viviam segundo a lei, vocês estavam debaixo do jugo da lei, e os fariseus exerciam sobre vocês autoridade. E aí virou o que virou. O templo virou aquela barganha, aquele mercado que não era para virar. E aí eles chegam com a testificação presente de que Cristo ele justifica todas as pessoas e que a lei agora ela não precisa ser cumprida para que a pessoa alcance a salvação. É através de Cristo Jesus. E simplesmente a palavra, ou crer nisso, você, claro, tirando, né, quem viu o ministério de Cristo em tempo presente, viu Cristo enquanto ele peregrinava, ele trazia a palavra desses ensinamentos, as boas novas para o povo. Ainda assim, existia a necessidade de fazer o quê? A testificação por milagres. Então não basta eles simplesmente chegarem e apresentarem, olha, essas são as palavras que Cristo falou, elas foram registradas por Mateus, está aqui, por Marcos, está aqui o texto do que ele disse e o que ele ensinou. Essa agora é a verdade. Ele é a salvação. E a lei ela fica num segundo plano. Ela não foi revogada, mas a salvação é Cristo Jesus. Ok.
Isso é o papel. Como é que eles fazem para dar autoridade para aquilo que foi escrito, para aquilo que foi simplesmente registrado ali? Executando o que está aqui. Com milagres, maravilhas, dons do Espírito Santo que foram distribuídos por Deus, para que eles então pudessem cumpri-lo. E quando a gente para pensar sobre essa questão de poder e autoridade, a gente precisa entender uma coisa. A ação do milagre. Como que é a ação do milagre? O milagre ele é feito para realmente se provar a autoridade dele. É como o poder, né, sobre aquilo que é trazido em registro. Deus ele pega ou a pessoa que está enferma, cura, ele pega a pessoa que já morreu e ressuscita. Em Atos, até mesmo a sombra dos apóstolos ia passando, conforme eles iam passando, iam curando as pessoas. Vários milagres eram feitos e haviam testemunhas daquilo que era feito. E isso serve como o quê? Isso serve como a força, né, física daquilo que autoriza, né, os apóstolos e os seguidores de Cristo Jesus a seu tempo no mundo. Porque o mundo ele é corrompido. Onde tem a necessidade de um milagre para curar alguém? Onde existe enfermidade. A corrupção ela traz a enfermidade sobre as pessoas. Onde existe a necessidade de se ter um feito miraculoso, igual aconteceu com Paulo e Silas na prisão, em que eles louvaram, oraram, a prisão tremeu, os presos foram soltos, o carcereiro se desespera, e aí eles, então, pelo poder do que aconteceu, pregam a palavra e aquelas pessoas são batizadas e assim, salvas por aquele feito, conhecendo então a verdade, sendo batizadas. Porque existe uma realidade física presente. E essa realidade física presente, ela é totalmente depravada, ela é totalmente corrupta. E é uma estrutura firmada. Então, como que você faz para trazer autoridade para algo que precisa ser ensinado? Você traz essa autoridade com o derramamento de poder. Como que se manifesta o poder? Pelo amor, pela fé, pelos mandamentos. Ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como você mesmo. Você pode praticar o exercício de orar e buscar e pedir o derramamento de Deus para a tua vida, para que você possa então exercer esses atributos espirituais que Deus dispensa. Mas a verdade real dessa manifestação, né, desses atributos de milagre, elas só são genuínas se houver realmente uma verdade no teu interior. E tem que ser uma verdade manifestada em amor. Primeiro a Deus e depois ao teu próximo. E a você. Porque do que adianta? E aí o texto ele é conclusivo, ele é certo. Não adianta nada se você não tiver realmente algo real dentro de você. Se você realmente for fazer isso para que Deus seja glorificado. Se você for fazer isso porque você sente a necessidade de ir lá e ajudar aquela pessoa em amor. E crendo que Deus fará o melhor. E claro, dentro de vocês precisa ser uma verdade. E o texto ele deixa isso bem claro, né? Porque a sujeição, no versículo 5 está lá, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo. Aí fala, né, sobre o homem, mas a ideia de sujeição do mundo futuro. Como que você faz para ter uma transformação de mundo? Quando a gente vê, não existe uma transformação de mundo se não houver uma mudança real e física nas pessoas. É uma mudança real e física nas pessoas, e ela também é espiritual, é real, física e espiritual. Por quê? Porque a pessoa que passa por uma transformação genuína, ela não passa internamente para si, ela não fica com aquilo interno dentro dela. Pode ter a sensação dos dons que for, dons de milagres, dons de profecia, está dentro dela, mas não é manifesta para si, ela é manifesta fisicamente e extravasa, é fora do corpo, ela vaza para fora do corpo. E ela precisa ser manifestada a outra, né? A terceiros. E em unidade também. E como que faz para ter então uma mudança real e que se torna então o mundo um lugar que é melhor, ou ocorre então uma transformação real? E aí a gente, claro, não querendo entrar, né, nas questões de fim das coisas, mas a mudança ela é eficaz, ela é real. Há quem fale sobre igreja invisível, há quem fale sobre uma manifestação de uma igreja preservada que está ali. Mas a gente observa isso quando a gente vê as pessoas realmente, né, profundamente se arrependendo. Então, a sujeição que a gente observa, né, desse mundo futuro,
E aí, lógico, Cristo ele precisa ser colocado acima, né, de todo ser angelical e de todo ser humano, porque ele é o entremeio, ele é onde o filtro se afunila, e a máxima desse filtro que se afunila é a pessoa de Cristo. E depois de Cristo, isso daí se expande. Por quê? Porque a manifestação da vontade de Deus e o fato de Cristo vir a seu tempo cumprir o seu propósito é parte da vontade de Deus como um todo. Ele cumpre o seu propósito e de maneira alguma ele pode ser sujeitado ou estar abaixo de qualquer outra coisa. Não existe fundamento para o estabelecimento de reino presente. A gente tem um reino estabelecido, o reino de Deus estabelecido a tempo presente, porque sem Cristo não haveria qualquer outra coisa. Poderia ser tudo menos o que é agora, tudo menos o que se tornou, se não fosse pela pessoa de Cristo. Sim. Versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Cristo agora é o marco genuíno do motivo porque tudo foi criado. Cristo ele se torna o marco genuíno da motivação de tudo aquilo que acontece depois dele. Nós não teríamos nada semelhante ao que temos hoje, se não fosse por Cristo Jesus. Então a obra que está sujeita é essa. Nós temos o que temos e somos o que somos hoje, do jeito que somos, porque Cristo se manifestou no tempo que deveria se manifestar pela vontade de Deus e cumpriu tudo aquilo que deveria cumprir. Então tudo está sujeito debaixo dele e não pode ser de qualquer outra forma senão dessa. É o passado, as escrituras apontavam para ele. Aqueles que morreram crendo nele que viria, naquele que viria. Sim. Aqueles que estavam, creram nele porque viram, e nós aqui cremos nele porque ele veio, né? Nós cremos no Cristo que veio e que está em nosso meio, na igreja, né? Como eu já falado, como não a igreja física, as paredes ali, mas a igreja, o seu povo, aqueles que creram no Evangelho e foram batizados no corpo de Cristo, né? E ele está aqui, como o Lucas estava aplicando aqui agora, o texto mostra que ele, o texto de Hebreus mostra o homem, e aí ele fala, ele, nosso Senhor, o Salvador, se fez um pouco menor do que os anjos. Na condição humana, ele veio aqui como um homem, né? O Deus encarnado, né? As profecias de Isaías, como dizia, né? Ele veio, ele passou pelas aflições e as dores, e aqui é o que o texto vai dizer aqui, ó, no verso 10. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos agora, consagrasse pelas aflições, o autor da salvação deles. Então olha aqui, convinha que aquele, Jesus, para aqueles, na verdade, nós, para quem são aquele, Jesus, para qual são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, ele está falando de Jesus, trazendo muitos filhos à glória, nós agora, né? Aqueles que creram, consagrados pelas suas aflições, o autor da salvação, tanto o que santifica como os que são santificados, feitos todos de um só. Por esta causa Jesus não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantarei-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez, porém nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui e aos filhos que Deus me deu. Portanto, o texto aplica que a obra de Jesus Cristo foi executada na cruz, e pelas suas aflições o Senhor se agraciou de nós, nos trazendo então, nos tornando filhos por adoção, que o Romanos vai dizer isso, somos adotados como filho mediante o sacrifício de Jesus Cristo. E agora para essa salvação, e mesmo isso daqui é muito bonito, porque mesmo nós nessa situação, mesmo com tudo isso, Jesus, a Bíblia diz aqui, que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então somos pecadores, falhos, cheios de defeitos, nós temos propensão a pecar e a sair da presença de Deus, a abandonar a fé, nós temos essa inclinação ao mal e às coisas ruins, mas mesmo assim, o Senhor que nos santifica, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos.
Então a gente tem a Bíblia apontando Jesus, nos mostrando como irmãos, não se envergonhando de nos chamar de irmãos. E o verso 14 aqui é demais, ó. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, não só a salvação que veio sobre nossas vidas, como ele também, a gente vai ter outros termos dizendo que tornou inoperante, né, ou aniquilou, né, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, né? E aí a gente tem outros textos da Bíblia que Jesus fala que ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, a gente tem aí uma questão interessante também. A gente já acabou, não era essa a ideia, né, Lucas? Mas a gente acabou falando de igreja, do contexto de hoje, né? Mas já aproveitando o gancho que aí a gente tem... A gente fala de igreja porque, assim, é algo que a gente está observando, mas a gente também fala de igreja não tirando o nosso da reta. Sim. Porque a grande noção que a gente tem disso, cara, e isso tem a ver com o esfriamento do amor, é que realmente quando a gente se cala, quando a gente busca, a gente que, sabe, tem a palavra de Deus como fundamento, como regra de prática, quando a gente se cala e para de fazer as coisas, e para de buscar Deus, e para de querer se envolver, ou de querer ter uma vida voltada para Deus, aí realmente, cara, é onde acontece uma tomada do outro lado, do secularismo, uma tomada do outro lado, do plano de Satanás, uma tomada... E a gente acaba, né, observando isso e só observando e criticando, mas a ideia não é essa, a ideia é realmente fazer aquilo que nos convém, igual o texto fala. Nos convém não ser negligente. Então, quanto mais a gente conseguir fazer discípulos e realmente fazê-los compreender a importância da palavra de Deus como regra de fé e prática, para que de maneira nenhuma Cristo seja visto menor do que ele realmente é. O texto ele é maravilhoso. Me veio à cabeça agora aquela noção, né, de o que Deus estava fazendo antes de fazer alguma coisa na eternidade. O que Deus estava fazendo antes de fazer alguma coisa. A gente para, né, e olha para o texto e vê essa autoridade dada, né, tomada, dada e agraciada, porque a gente não pagou por isso, a gente não se esforçou por isso, a gente não matou um leão por isso, a gente não, sabe, veio de graça, veio para nós. E a maioria das vezes a gente até correu, né, não queria, não quero o Senhor, não quero Jesus, não quero, mas ainda assim, não é escolha nossa, veio da parte dele e é irresistível, né? É irresistível. Não foi eu. A graça. Eu escolhi, mas eu escolhi. Exato. Então a gente tem essa noção. Por que Deus ele fez tudo isso? Por que Deus ele criou tudo isso? Porque ele não pode, e isso é uma máxima de pensamento da pessoa de Deus. Deus ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode ir contra os seus atributos. Ele não pode ir contra ele mesmo. Então na eternidade, antes de fazer qualquer coisa, quando ele era Deus, e Deus em máxima ele não é subsistente, ele existe autoexistente e ele não precisa de nada, nem ninguém. Porque então o que acontece toda a criação, tudo é criado? Porque na profundidade da sua pessoa, da sua consciência, ele lá dentro dele mesmo, em poder e autoridade, na glória, já em eternidade, ele amou o ser humano, ele amou o homem e ele o faz entendendo esse amor e experimentando a máxima desse amor. Ele o faz manifestando um atributo dele mesmo, que é a bondade. Ele poderia não ter feito nada. Sim. Mas a bondade o leva a manifestar o seu pensamento, leva a manifestar o seu desejo como Deus. Ele não pode negar aquilo. Isso é soberania. É Deus sendo Deus e a vontade dele não pode ser impedida. Então lá na eternidade ele amou o homem e ele criou. Foi por causa do homem então que ele criou. Não, ele criou porque ele precisava para a glória dele. Antes do homem a sua glória. Então ele não negando a si mesmo, percebendo o amor que haveria de vir, faz o homem para manifestar a sua própria pessoa, criando toda essa estrutura. Quando a gente vê o texto, né? Sim. A gente
a gente vê que a Bíblia, ela enfatiza isso. Tudo é para a glória de Deus. Tudo foi feito para a sua glória, para a glória do Filho. É como se Deus, né, assim, é claro que assim, parafraseando no sentido bem alegórico, é como se Deus quisesse coroar seu Filho. É como se Deus quisesse glorificar o seu Filho mais do que ele já é. E aí cabe a nossa mente tentar entender isso daqui, mas fica meio complicado. Mas assim, o Evangelho, as Escrituras é sobre Jesus. Quando a gente fala que ele é sobre Jesus, é que não é sobre nós nesse sentido, é que Deus quis glorificar seu Filho. E ele fez tudo isso para que seu Filho fosse glorificado, para que Deus fosse glorificado por intermédio do seu Filho. Então todas as coisas foram feitas por ele, para ele são todas as coisas. Ele fez todas as coisas, mas fez por ele e para ele. Então a Bíblia, o Evangelho, a palavra de Deus é sobre o seu Filho, sobre Jesus Cristo. Deus quis coroar o seu Filho. E é o que a gente encontra em Filipenses 2, né? Ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de homem, sendo servo até a morte de cruz, mas por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então assim, Deus quis glorificar o seu Filho, né? E é porque isso que você está falando, é para a glória dele, é por ele, né? E é claro que nós somos os agraciados nessa história, né, Lucas? Nós somos os agraciados, porque pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus e pelo amor que ele teve na humanidade da sua criação, nós somos agraciados e recebemos, né? Claro que mediante a fé em Cristo Jesus, né? Essa salvação, essa vida eterna, João 3,16, né? Esse resgate. A questão da pessoa de Cristo, ela manifesta o amor de Deus pela humanidade. E ela implanta, cara, uma noção pra gente de que não era suficiente apenas Deus ter feito o homem e ter estabelecido os mandatos sobre o homem, né? De cuidado com o Éden, de multiplicar-se, mas havia uma necessidade de expressão de amor e isso veio à tona. E aí o plano de salvação ele fica estabelecido, ele é estabelecido de um jeito que é impossível pra gente não ficar constrangido com isso. Porque a gente entende que Adão, ele é a criação de Deus ele cria todas as coisas pela palavra, ele faz o homem com as mãos, né? Mas ainda assim Adão ele não era filho. Ele não era um filho, ele foi criado e teve esses mandatos estabelecidos sobre a criação dele. Houve o advento de queda, e aí então desenrola-se a história e o Cristo ele vem a seu tempo, e agora nós temos essa realidade de relacionamento com Deus, a possibilidade de sermos irmãos por adoção de Cristo, filhos por adoção de Deus. Mas filhos é por adoção porque a questão ela é relacional. Cristo ele é único e nós somos tomados por adoção. A adoção ela vem para que a gente possa sentir-se amados como filhos de Deus. O capítulo 1 isso é interessante, o capítulo 1 de Hebreus fala, Deus falando aos anjos, a quem de vós eu vos chamei de filhos? Deus falando aos anjos, a quem de vós eu chamei de filho? Daí ele fala sobre Jesus, este é meu filho amado, né, em quem eu me comprazo. E agora ele nos chama de filho também, mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora somos filhos por adoção, graças a Deus. Desse jeito, eu falei sobre a questão da participação, da criação e manifestação de Deus, porque a gente vê no versículo 14, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Como que o diabo ele se manifesta? Ele se manifesta como imagina um soldado que está atirando, e aí ele toma um tiro fatal, ele toma um tiro de morte, ele sabe que ele vai ter o tempo dele em terra, mas ele está caindo, e ele cai atirando, ele vai morrer, ele vai ser lançado, mas ele quer levar o máximo possível com ele. Então a noção que a gente tem e também tem a questão da consciência, né? Porque por ser um ser antigo e de criação
divina e com um poder além, que atua, né, é a potestade do ar, ele atua na região celestial, ele invade o ser humano na busca de encontrar um momento ali de falha. E aí quando ele encontra um filho que está preservado e pleno, e está ali participando, né, da carne e do sangue, testificando Cristo até que ele venha, de um jeito correto, não de um jeito tóxico, né? É tão difícil falar de tóxico hoje, porque todo mundo tão sensível, mas de um jeito tóxico que eu falo aqui citando Corinto mesmo, sabe? Porque existia uma relação tóxica ali na ceia que Paulo combateu seriamente. Que não existia um amor entre irmãos, era simplesmente uma refeição que eles faziam e alguns sobressaíam sobre outros que levavam comida, outros não. Comiam até fartar, os outros iam lá comiam os restos, e isso daí é ceia? Não. É amor entre os irmãos, é unidade entre os irmãos. Então a participação, ela vem, e aqui ó, ele fala sobre essas questões, né, de carne e sangue, porque existe uma necessidade do diabo em alimentar-se. E ele se alimenta disso. Ele se alimenta da morte, ele se alimenta do pó dessa terra, ele se alimenta da destruição. E ele, como hedonista, que ele é hedonista, ele busca o próprio prazer, ele zomba, ele interage com as coisas divinas, ele quer fazer alguma coisa parecida com aquilo, mas de troça. Sabe? Para troçar mesmo, para zoar, para infundir uma realidade paralela àquilo que Deus criou. Tanto que existe uma trindade satânica que vai ser manifestada agora no fim dos tempos, para poder dizer assim, ó, eu também consigo fazer, mas do meu jeito. Eu não preciso de Deus, mas se Ele é Deus, eu consigo fazer do meu jeito, parecido com aquilo que Ele fez. Mas do jeito que Ele fez, não me satisfaz, está errado. Então a manifestação dele com relação... E a ceia do diabo talvez seja essa. Assim como a gente, na ceia, a gente está ali e representativamente a gente toma o cálice, que é o sangue, e come o pão, que é a carne, representativamente anunciando Cristo até que Ele venha, o diabo ele se manifesta como? Ele se manifesta escarnecendo Cristo e fazendo com que o sangue dele não tenha o valor que tem. E como que ele faz isso? Ele faz isso pegando a estrutura que a gente tem, que é considerada como uma estrutura correta, ou a casa de Deus santa, que a gente sabe que Deus não habita em um templo feito por mãos humanas, mas a casa de Deus feita, e ele deturpa aquilo ali ao ponto que fica irreconhecível. Foi o que aconteceu com Constantino. E é o que a gente observa hoje, né, em linhas cristãs que são ritualísticas simplesmente. E você tem ali uma estrutura feita que distancia o sacerdote do povo, está lá em cima, ele é todo bem trajado, e a ceia é uma ceia compacta, um produto que você consome, não é mais uma mesa em que as pessoas têm uma comunhão e se alimentam. Não, é um mecanismo que produz uma noção de santidade, e ao mesmo tempo ela profana aquilo que seria um relacionamento lindo, que seria entre os irmãos, e anunciando Jesus de um modo comum, simples e acolhedor, para algo frio e já pronto, em que não tem uma noção de família, né? Porque Deus ele quer estabelecer uma família, entendeu? E a gente pode continuar no versículo 15, ó. E livrar-se, depois que ele fala, né, sobre a questão do império da morte, que é o diabo, e o versículo 5 continua: e livrar-se todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A morte ela não é mais vista como um jugo. A morte ela é vista como um escape. Paulo ele era louco, ele queria muito morrer, cara, mas ele não podia, porque tinha pessoas que dependiam dele, do ensino dele. E ele estava preso àquele corpo da carne, ele ficava ali naquele sofrimento com aquele espinho que ainda o incomodava. E agora nós temos a noção de que a morte, morrer, parar de respirar, Léo, não é a morte. É simplesmente estar com Cristo. É simplesmente estar com Cristo. A verdadeira morte é o quê? A condenação eterna. E aí se manifesta, se a gente pode chamar de puro, mas se manifesta puramente a vontade do diabo. Que as pessoas elas sejam lançadas na morte eterna, que é o distanciamento de Deus, que é o sofrimento eterno. E ao mesmo tempo, não existe uma maneira de retribuir. Não existe uma maneira de retribuir a essa morte com a possibilidade de vida. Então o ser humano ele fica preso nessa... Quando ele não tem, né, a pessoa de Jesus Cristo como referência, ele fica preso
É essa noção de que tudo acaba ali. Aproveita a vida enquanto você pode. Vive degustando e aproveitando o teu dia, porque vai acabar um dia isso aí e vai ser o fim de tudo. E aí 16 conclui, né, essa parte. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. É uma noção de necessidade para Deus cumprir a vontade daquilo que ele quer fazer. Ele precisa fazer aquilo que quer fazer, senão ele não é Deus. E ele cumpre a sua vontade de modo soberano. Ele poderia ter pego os anjos e montado uma congregação. Vamos montar uma congregação com anjos aqui. Seria a melhor congregação de todas, porque não haveria erro doutrinário, não haveria nenhuma deturpação da palavra de Deus, não haveria possibilidade de pessoas estarem fazendo coisas erradas, não haveria possibilidade das pessoas dali, né, da congregação que seriam os anjos, estarem fazendo algo que trouxesse vergonha para o evangelho. O louvor seria maravilhoso, os instrumentos seriam tocados da melhor maneira possível, a manifestação da oração. Mas não, os anjos eles cumprem o seu propósito a esse momento, seres mensageiros e que estão em batalha. E nós somos escolhidos para viver nesse momento de história linear, do início de tudo que foi criado, com o hiato da vinda de Cristo ao mundo e até a consumação dos tempos, para que tenhamos então o nosso papel cumprido. Não existe outra forma, não existe outra possibilidade. Então os anjos eles ficam ali, cumprindo o seu propósito. E quando nós lemos a Bíblia e nessa interação com Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, manifestando ali tudo aquilo que fomos feitos para manifestar, cumprindo segundo o nosso propósito de fé, em amor, combatendo o bom combate, lutando contra o pecado, vivendo uma vida digna do Evangelho de Deus, para que não nós sejamos então bem quistos ou bem vistos, mas para que nós possamos então morrer e através da morte daquilo que nós somos, termos então uma nova vida, nascermos de novo e possamos então experimentar tudo aquilo que nós temos para experimentar. Então ele não escolhe os anjos, ele escolhe Abraão, a descendência de Abraão. O versículo 17, isso, né? 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, como nós já estamos falando aqui. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele aqui é o fiel e sumo misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, porque naquilo em que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então Jesus foi tentado, não padeceu, mas não pecou. Ele foi tentado, padeceu, sofreu e passou aquele período ali de sofrimento, angústias, aflições que o próprio texto está dizendo. Passou pela morte, né? Para que socorrer aqueles que hoje são tentados. Então ele está aqui sim no nosso meio para socorrer nós em nossas tentações, nós em nossos sofrimentos, nós em nossas dificuldades. E o Senhor se manifesta através do seu Espírito hoje, e é a função do Espírito em nossas vidas, que ele está aqui como Consolador, ele está aqui como a garantia, né? Sendo o selo, né? A garantia daqueles onde dá a salvação. Aqui o Espírito também é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, o Espírito que age na nossa vida hoje, age, né? E está sobre nós para nos ajudar, nos auxiliar, nos fortalecer, nos fundamentar na palavra de Deus, para nos levar à verdade de Cristo, né? E talvez, como a gente já está falando aqui, né? A gente não conhece os propósitos de Deus, talvez também a intenção dos nossos estudos, né? A gente com a intenção de estudar a palavra de Deus, Deus também esteja usando isso para falar comigo, para falar com o Lucas, para falar com você, para falar com outra pessoa, para que a gente entenda que a salvação está sobre nossas vidas e a gente tem uma situação complicada, que é o alerta desse capítulo 2. No primeiro versículo
não nos desviemos dessa verdade, não nos afastamos dessa verdade, não negamos essa verdade, não vamos negligenciar essa verdade, porque é só através dela, através de Cristo. Queria só ler mais um versículo aqui, Gálatas 3, verso 19. Logo, qual a razão de ser da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por intermédio de anjos pela mão de um mediador. O mediador não representa um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Então, que nem nós já havíamos falado, as Escrituras apontam para Cristo. O Velho Testamento, a lei, os profetas, eles apontavam a Cristo. E Cristo veio, né? E hoje a igreja prega Cristo. Não o Cristo que há de vir, claro sim, há de vir para um retorno da sua segunda vinda, sim, mas o Cristo que veio e salvou a humanidade. O Cristo que veio e salvou aqueles que creram nele. O Cristo que veio, e aí a gente entra naquela, né? O melhor de Deus há de vir, né? Está por vir. O melhor de Deus já veio, já esteve aqui nessa terra e nós matamos ele, né? A humanidade matou ele, né? E crucificou ele. A humanidade, o melhor de Deus veio e a humanidade crucificou ele. Matou, não, né? mas matou ele, entre aspas, assim, né? Porque ele é que entrega o seu espírito, né? A gente tem esse paralelo, mas a ideia é que o homem entregou, né? O homem escolheu Barrabás a Jesus Cristo, né? E a gente tem essa ideia que Cristo já veio. E agora nós estamos nesse período intermediário em que vivemos em comunhão, buscando, pregando o Evangelho, anunciando a verdade de Deus, vivendo um dia após o outro, aprendendo, ajudando ao outro até o dia que Ele vir. E Ele vem, Ele virá em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, mais alguma... Quer acrescentar alguma coisa? No texto, é interessante o versículo termina, né? Lógico que a gente entende a verdade como uma coisa lida, compreendida e estudada, mas a gente tem que entender também, cara, que no nosso coração precisa residir uma humildade, uma humilhação também genuína, né? Eu falo no sentido de que Jesus ele foi tentado com tudo aquilo que a gente é tentado. E eu te desafio aí, no que você tem pecado, ou no que você já pecou, naquilo que você lutou na tua vida, do jeito que você está hoje. Pensa um pouquinho aí, Jesus ele foi tentado também, dessa mesma forma. No teu pecado, Jesus ele foi tentado. Naquilo que você pecou, Jesus ele foi tentado. Quando você estava no mundo, ou em pecado, aquele pecado, ele chegou até Jesus, ele foi tentado por aquilo também. E a gente para pensar no quão grande Deus é e o que Ele fez por nós. E é muito distante, assim, um Deus infinito em todos os seus aspectos, e aí ele é tentado naquilo ali que você padeceu ou padece, naquilo ali que é o teu pecado, ou naquilo que você ainda é tentado, ele também foi. Você já parou para pensar nisso? E ele faz disso uma trilha
para a justificação de todo mundo, de todo aquele que crê. Ele pega essa tentação e ele vence. Ele pega essa tentação do diabo e ele lança por terra. Tem uma manifestação lá, né, do diabo no deserto, manifestação física do diabo no deserto, sobre Cristo. E ali é uma noção direta. Mas houve também aquilo que afligiu Cristo em todo o período dele. Eu acredito principalmente com o relacionamento que ele tinha com os apóstolos e com o modo como tudo mudou. As pessoas mudaram depois que ele foi apresentando a verdade. O abandono que ele teve na cruz, o abandono que ele teve pelos seguidores ali depois que ele proferiu o Sermão da Montanha. Aqueles que o amavam o abandonaram, aqueles que o admiravam o cuspiram. E a gente pega toda essa noção de sofrimento de cruz e o fato dele estar lá, né, no Getsemane, vertendo lágrimas de sangue, e essa noção profunda de angústia de Jesus, essa angústia interna que ele sofria, não só do flagelo físico, mas tudo aquilo que ele passou em vida. Foi para manifestar justiça sobre a humanidade. Foi para que ele pudesse receber na cruz ali toda a maldição e entregar justiça para a humanidade. Recebe maldição e entrega justiça. Por amor de nós. E agora nós temos esse texto, essa palavra. Socorrer os que são tentados. Ele socorre os que são tentados. Então eu deixo para ti aí essa reflexão. Se você está sendo tentado, cara, recorre a Cristo, porque Ele vem te socorrer. Ele quer te socorrer. Recorre a Cristo, porque Ele vai vir para te salvar. Ele vai vir para te trazer alívio. Ele vai vir para te trazer o jugo dele. Suave, leve, do jeito que é. Leva isso pro teu coração e entenda que, por mais que você não tenha nenhuma pessoa à tua volta, você não tem ninguém ali junto com você, ninguém que ou fisicamente ou internamente está ali junto com você, entendendo. Se você pensar assim, eu não tenho ninguém que me entende o que eu estou passando, não, Deus ele está ali, Jesus entende. E Ele te socorre. E Ele está junto com você. E a caminhada não é só sua. Mesmo se você não tiver os teus pais te abandonarem, os seus amigos, as pessoas que você confiam, virarem as costas para você, entenda que Jesus está aí do teu lado, pronto para te socorrer. E é disso que se trata o amor. E foi para isso que Deus te criou, foi para isso que Deus criou você, para manifestar o amor dele, a bondade dele através da sua vida. Você é ousado e você pode não ser um anjo aí, você pode não ter o poder que um anjo tem, mas o amor de Deus ele precisa ser experimentado por você. O relacionamento de Deus ele precisa ser experimentado por você do jeito que é. E se entrega mesmo. Pede socorro para Jesus e se entrega. Porque não existe mais ninguém que pode fazer o que ele pode fazer. Não existe mais ninguém que te ama do jeito que ele te ama. Deus ele te ama de um jeito perfeito, não pode aumentar, porque é Deus. Então o amor que ele te entrega é perfeito. Não vai aumentar mais. Você não pode fazer nada também para Deus amar você mais, você não pode fazer nada. Você não consegue fazer Deus te amar mais. Ele já te ama do jeito perfeito. Então simplesmente entenda que quanto mais você recorrer a Cristo, menos você vai estar à mercê do diabo e da tua carne. Segue firme e é isso. Deus abençoe sua vida. E que você possa experimentar cada vez mais o socorro de Cristo Jesus e o amor desse Deus maravilhoso. Deus abençoe, meus queridos, um abraço, tá? Se você tem interesse em aprender um pouco mais, entre em contato conosco, a gente direciona, nós temos um grupo de WhatsApp, a gente vai estar sempre divulgando, entra também no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, a gente quer aprender junto, a gente quer aprender junto, compartilhar o que nós aprendemos, falar de Cristo, falar do Evangelho, falar da Palavra de Deus e levar essa verdade para os nossos corações. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.